Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e hoje nós vamos aí responder, ao vídeo Quem foi Jesus? Não assista se for crente, do Verdades Ocultas da Bíblia, né? O que o cara aqui vai revelar, né? Será que vai revelar algo que nenhum historiador, nenhum estudioso, nenhum santo, nenhum acadêmico na história descobriu? Será que mais um cético de YouTube vai revelar algo que ninguém mais soube, que ninguém mais sabe? É o que vamos ver agora, pessoal, certo? Vamos ver aqui, né? E aí, Jesus existiu? Na perspectiva acadêmica, científica, historiográfica, para você, Jesus existiu? Já vai deixando aqui nos comentários a sua Sim, pessoal, resposta. mas Nós estaremos reagindo a um vídeo do Cortes do Lutz Podcast, um excelente podcast. Você tem que ir lá se inscrever, tanto no Lutz Podcast quanto... Sim, pessoal, mas como nós vamos ver, isso não é minha crença, meu achismo, né? O que eu acho, isso realmente são evidências, né? Acadêmicas, historiográficas, né? Não sou eu somente, né? São historiadores, são acadêmicos, historiadores que afirmam que Jesus existiu. Ninguém duvida, um historiador sério duvida da existência de Jesus, né? E quem vai estudar a fundo vai saber da confiabilidade histórica também dos evangelhos, tá? Então é importante, pessoal, ver isso, tá? Tem muito cético aí, esses céticos de YouTube são naturalistas, cientificistas, tá? Pessoal que somente vê, no sentido assim, a matéria, eu só acredito vendo, então no sentido cru, mas não usam essa mesma análise para outros personagens históricos, né? Não usam esse mesmo critério para outros personagens e obras da antiguidade. Então nós vemos aí uma dubiedade, tá, pessoal? Nós vemos aí uma dubiedade em que utilizam desta falácia, né, deste sofisma, para falar de Jesus, para criticar a Bíblia, o Novo Testamento, mas não utilizam este mesmo critério para outras obras da antiguidade, certo? Histórico, temos evidências da existência de Jesus? Isto que nós estaremos comentando aqui hoje. Sim, eu também estarei comentando aqui, beleza? Então eu vou falar daqui, vocês vão comentar aqui no vídeo e eu prometo para vocês que eu vou falar exatamente o que nós já produzimos ao longo de 1000 vídeos aqui no canal. Lembrando que esta fase de reacts é uma nova fase aqui no canal. Nós temos mais de 1000 vídeos produzidos. É o que nós queremos ver também, né, amigo? É o que eu quero ver também, suas alegações, seus argumentos aí, né? Que já não deve ser nada novo, né? E literalmente centenas destes vídeos é acerca de Jesus, do Jesus histórico, ok? Olha, o método que eu desenvolvi para vocês estudarem esse tema, já ensinei para vocês aí, ó, diversas vezes, ó, já ensinei para vocês aí, ó, diversas vezes a maneira como vocês estudarem esse tema. Olha, esse quadrinho é meu, é autoral, tá bom? Jesus e o Novo Testamento. Como você... Pessoal, vamos deixar uma coisa aqui bem clara, tá? Esse termo Jesus histórico foi inventado no século XIX, tá, pessoal? Ninguém teve, antes disso, tinha dúvidas se Jesus existiu ou existência histórica. Isso foi inventado pelos racionalistas, tá? A fim de argumentação nós utilizamos, mas o Jesus é um só, Jesus é o Jesus histórico, Jesus é um só, não há essa distinção. Os céticos normalmente fazem essa distinção, né, esses céticos cientificistas, para separar ali, segundo eles, né, separar o Jesus histórico do Jesus da fé, né? Vou dizer Hanutzri e também Yoshua Ben Pandira, estuda a parte histórica desses relatos, tirando a parte difamatória. Tem bons historiadores que investigaram essas tradições e remontaram o contexto daquela época, do século II, antes do Cristo bíblico, antes da Era Comum. Depois, como nós fizemos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, você vai comparar textos do Novo Testamento com textos dos manuscritos. Tá, já vimos que... Você não sabia disso, não? Tá vendo aí, ó? Você tem que se inscrever. Já vimos que um historiador sério afirma isso, a questão de Jesus em Pandera. Essa questão é outra coisa, tá? Nós vamos aqui falar exatamente das evidências que sim, o Novo Testamento, os evangelhos podem ser levados a sério, sim, também, tá bom? O Novo Testamento também, tá?
no Verdades Ocultas da Bíblia e aprender mais sobre isso. Depois você vai comparar com as tradições do livro de Enoque, encontrar em aramaico, na caverna quarta de Curã, também os apócrifos deuterocanônicos e outras tradições. Depois você vai ter que ver as amálgamas históricas que existem ali. Joséfo, tem muita amálgama de Joséfo com o Novo Testamento. Sim, os escritores do Novo Testamento utilizaram de trechos da obra de Flávio Joséfo para reconstruir. Quero ver as fontes disso, né? Quero ver essas supostas influências de Joséfo, interpolações, acréscimos, adições desse pessoal no Novo Testamento. Pessoal, é muito simplista, essas afirmações são muito assim, precisa tomar cuidado, tá bom, pessoal? Se vocês querem se informar melhor, né, não por palpite de YouTube, palpiteiro de YouTube, eu recomendo os livros aqui na descrição, A Confiabilidade Histórica do Novo Testamento, de Gary Habermas, né? Os livros dos historiadores aí, o Michael Licona, e tantos outros, pessoal, tantos historiadores de peso que não são só cristãos, tá? Então nós vamos ver aqui, porque eu já publiquei artigo no Logos lá, que eu já vou falar sobre esse artigo aqui, e outras coisas a mais que vão deixar esse amigo aqui chorando, né? Vamos lá. Encontrado em aramaico, na caverna quarta de Curã também. Então, pessoal, temos que tomar cuidado aqui, que esse gráfico aqui não é bem correto, tá? Nós vamos ver por aí, tá? Que não é bem correto, isso aqui foi ele que fez aqui no caso, mas vamos ver por que isso aqui não é correto totalmente, tá? Nós vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo também, tá bom? Você vai ter que ver as amálgamas históricas que existem ali. Você vai ter que ver as amálgamas históricas que existem ali. Joséfo, cadê? Muita amálgama de Joséfo com o Novo Testamento. Sim, os escritores do Novo Testamento utilizaram de trechos da obra de Flávio Joséfo para Você vai ter que ver as amálgamas históricas que existem ali. Joséfo, tem muita amálgama de Joséfo com o Novo Testamento. Sim, os escritores do Novo Testamento vocês notam aí, no de caso, trechos da obra de Flávio Joséfo para reconstruir alguns contextos, para remontar algumas também vai nos textos de Fílon, história supostamente sendo do Cristo bíblico. Você também vai nos textos de Fílon de Alexandria, que foi o que nós fizemos aqui. De novo, né, pessoal? Nós queremos ver as provas disso, né? Beleza? Ok, se tiver, né? Segundo ele, eu quero ver as provas. Você... Comissões, acréscimos e supressões, sabe quem? Dos pais da igreja, que mexeram muito no texto que nós chamamos de comissões, acréscimos e supressões, sabe quem? Dos pais da igreja, que eles mexeram muito no texto que nós chamamos de comissões, acréscimos e supressões, sabe de quem? Dos pais da igreja, que eles mexeram muito no texto. E isso influenciou, meu amigo, isso influenciou de textos, melhor dizendo, que nós chamamos de Novo Testamento, e isso influenciou, meu amigo, isso influenciou. Então, vocês notam, né, pessoal, que vídeo de YouTube o pessoal fala o que quer. Então não adianta nós olharmos apenas para o viés. Isso, aquilo, aconteceu isso. Mas cadê o aval aqui, histórico acadêmico? Vocês notam, né, pessoal, que palpite qualquer um pode dar. Falar, vídeo, aceita qualquer coisa. A questão não é vídeo, visualizações. O que conta, pessoal, é historiografia, tá? O peso acadêmico, o senso nesse sentido, tá? Disciplinar para entender o que aconteceu. Eu recomendo o livro do meu amigo José Alessandro Neves, Jesus Existiu, leia o livro dele também. Disciplinar para entender o que aconteceu. Eu recomendo o livro do meu amigo José Alessandro Neves, Jesus Existiu. Esse é outro que nós vamos responder também, né? Pedido de leituras, dando sua opinião, dando seu professor aí, né? Sobre Jesus. Então nós vamos também falar sobre isso, tá? Quero ver aí quantos historiadores, quantos outros acadêmicos falam desse livro, né? Desse autor. Quero ver, né? Quero ver. Porque falar, lançar, qualquer um pode lançar entre o grupo ali, pregar pro coro, como eles falam. Agora, quero ver os pares analisarem, outros acadêmicos falarem sobre isso. Porque teorias malucas, o YouTube está cheio. Olha aí a teoria flaviana dos Bané lá, dos Zé Ruelas, né? Isso todo mundo fala, né? Do Piranda, as ideias malucas. Visualizações, pessoal, não contam com a verdade. Debate, isso aí não conta. O que importa, pessoal, é o consenso, tá? Histórico, vamos lá. Eu vi mais assistindo do seu canal. Eu não assisti aquele de propósito pra saber outro cara. São essas coisas assim, sei lá, de um lado alguém vai falar que não, histórico, vamos lá. Eu vi mais assistido do seu canal.
A tua visão, E eu não cara, assisti aquele vídeo de propósito pra saber que de você. São essas coisas assim que sei lá, de um lado alguém vai falar que não existiu, de outro lado alguém vai falar que não existiu sim e tudo mais. Na tua visão, cara, de historiador mesmo, o que a gente tem sobre isso, cara? Eu tive com ele lá no podcast, né, do Vilela. Então, o Mas Pirula quais são as é evidências ateu, que né? existiu? Mas eu acho que ele acredita que Jesus existiu. Eu tive com ele lá no podcast, né, do Vilela. Mas quais são as evidências de que Jesus existiu? Primeiro, Olha só, ele começa dizendo, o historiador Henrique Caldeira, excelente historiador, quais são as evidências de que Jesus existiu? Então é nisso que nós iremos Eu também, amigo, eu também. Mas Nós vamos falar aqui que, curiosamente, Vamos existem lá. mais evidências para Jesus do que para Tibério César, né? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? E outra coisa, como nós vamos falar lá, já vou falar que a própria menção da Enciclopédia Britânica, que não é palpite de YouTube, não, já afirma que mesmo no início do cristianismo, os próprios adversários do cristianismo nunca duvidaram que Jesus existiu. Ué, peraí, como assim? Porque se Jesus fosse um mito, obviamente os inimigos, Celso ali, os primeiros inimigos do cristianismo, poderiam usar isso contra os cristãos, falando, poxa, vocês seguem um mito, vocês seguem uma lenda. Não, nunca ninguém duvidou de Jesus. Essas dúvidas foram surgir no século XIX para cá, mais recente no caso assim. Então esses racionalistas aí, esses céticos, foram surgir com isso. Curioso, né? Eu penso, em quem vocês vão confiar? Quem está mais próximo das fontes originais ou em palpiteiros de YouTube, né, que nasceram ontem? Tá, em quem vocês vão confiar? Pensem bem nisso, pessoal. Então, o e-book aqui com as evidências de Jesus, da existência de Jesus, com centenas de fontes acadêmicas, está aqui na descrição, tá, pessoal? Isso sim, tá? Vocês leiam bons livros, vocês vejam bons autores que vocês vão aprender, tá bom? O estado da arte, assim, acadêmico. A maior parte dos historiadores disparado que pesquisa esse termo, sejam ateus, cristãos, judeus, o estado da arte, assim, acreditam que acadêmico. Jesus foi uma pessoa real. A maior parte dos historiadores Isso não significa que eles concordem com o que é pesquisa dito esse termo, sobre sejam Jesus, ateus, especificamente. cristãos, judeus, budistas, acreditam que Jesus foi uma pessoa histórica real. Isso não significa que eles concordem com o que é dito na Bíblia sobre Jesus, especificamente, ou que tradições posteriores, sei lá, espíritas dizem sobre Jesus, Umbanda diz sobre Jesus, e por aí vai, né? Uma coisa é saber, se existiu uma pessoa chamada Jesus, que vinha ali mais ou menos de Nazaré, viveu na Judéia, foi executada pelos... Isso é uma coisa. A gente pode fazer historicamente por certos métodos. Outra coisa é, essa pessoa fez milagres, essa pessoa... Sim, mas deixa eu acrescentar algo aqui. O próprio Gary Habermas e outros estudiosos já mencionaram fatos mas sobre deixa eu tirar uma dúvida sobre isso. De Jesus, que até mesmo historiadores céticos acreditam e afirmam. Tá? Nós já falamos lá sobre os 5 pontos, no caso do túmulo vazio, certo, pessoal? Então, mesmo eles concordam com esses pontos da historicidade ali de Jesus, certo? Mesmo sobre a ressurreição. Que há muitas evidências sim sobre a ressurreição, tá? Porque esses céticos de YouTube são naturalistas. Então é óbvio que eles vão negar qualquer evento sobrenatural ou evento. Então para eles é absurdo ressuscitar. Mas se você analisar cruamente toda a datação, desde a datação, porque fato, Jesus morreu no ano 31, 33, 31. E Paulo, a essência de Paulo já mencionando os primeiros casos, nós vamos chegar a essas conclusões, tá? Porque vocês vão ver que é tudo do primeiro século, né? Certo? Se você continuar depois de interromper, só para não esquecer. Em documentos históricos, assim, eu não sei qual que é a forma que a galera usa para estudar esse tema, mas... se você continuar depois de interromper, só para não esquecer. Documentos, sim, fatos e coisas. Em documentos históricos, assim, eu não sei qual que é a forma que a galera usa para estudar esse tema, mas arqueologia, documentos e tudo mais. Mas enfim, documentos, sim, artefatos e coisas. Ótima pergunta. O que a gente tem são os relatos da pessoa, Jesus, que não teria poderes, ou a gente tem relatos também dos milagres, coisas do tipo. Ele vai responder. Ótima pergunta. Desculpa interromper aqui também. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Temos além não é da época. Ele vai responder, Ricardo, com certeza, mas eu vou antecipar aqui. Como assim não é da época? Apenas literatura Provas dos você evangelhos, tem nada além disso, disso. tá? Que provas? Que Você temos já além leu não é da A.T. época. Robertson, um grande erudito que escreveu sobre a datação, uma obra exaustiva, né, sobre a datação do Novo Testamento? Né? Quero ver aí, né? Você leu, você sabe disso? Né? E Lucas entrevistou pessoas que foram testemunhas oculares. Jesus viveu nos próprios evangelhos, não são da época em que Jesus viveu. Então esse ponto é muito importante para iniciar a discussão. Jesus viveu.
Então, os próprios evangelhos não são da época em que Jesus viveu. Então, esse ponto é muito importante para iniciar a discussão. Porque nós vamos ver o conflito de duas gerações de acadêmicos, exatamente. A academia, outrora, havia aceitado muito bem a existência de Jesus, porque Jesus é tão histórico quanto Buda, Siddhartha Gautama e Pitágoras, por exemplo. Nós não temos material da época em que os mesmos viveram, porque na época em que os mesmos viveram, eles não eram tão importantes assim. Podemos usar este argumento. Preste atenção no que eu estou dizendo. Podemos usar esse argumento. Mas da época em si que os mesmos viveram, nós não teremos nada. Tá, então nós vamos aí que... Será que ele usa esse mesmo critério para outros personagens históricos? Nada. Aristóteles, Sócrates, Meus Platão, relatos são tantos já... outros foram mencionados ali, seus escritos séculos depois. Então, interessante, né, pessoal? Eles falam só de Jesus. Eu não vejo ateísta aqui fazendo vídeo criticando Aristóteles, vídeos criticando Sócrates. Não, mas é uma pegada só com Jesus. Por que será, né? Muito curioso isso, né? Vamos lá. Documento, no caso do cristianismo, documento extra-bíblico. Nada. Não teremos nada. Primeiros relatos são... Documento E será que tem para outros personagens históricos também? Será que tem documentos totais para outros personagens? Nada. Você, Primeiros meu amigo relatos Verdades, você pode me dar provas de que o general Aníbal invadiu Roma ali, foi até Roma com os elefantes, né, atravessando os Alpes? Você pode me dar provas empíricas disso? Mas nenhum historiador duvida disso, né? Engraçado. Tá certo que Jesus não foi um rei, não foi um político para ter essa importância tudo. Mas acontece que você tem que usar o mesmo padrão, mesmo historiográfico para analisar, certo? Então, já com milagres e todo o resto, né? Com ressurreição, etc. A questão é a seguinte. Então, já vamos para os documentos. com milagres e todo o resto, né? Com ressurreição, etc. A questão é a seguinte. Vamos para os documentos, então, que falam sobre isso. Poderá-se dizer o seguinte. Eu vou dar um play aqui, vocês vão ver, tocar aqui. E ainda poderá-se dizer o seguinte, que nem seriam os evangelhos. Eu não assisti esse corte para trazer. Eu vi o título, trouxe aqui para cá, estou reagindo na espontaneidade. E ainda pode-se dizer o seguinte, que os documentos mais antigos nem seriam os evangelhos. Eu estou me autocorrigindo aqui. Seriam as cartas paulinas. Só que o Jesus paulino é um Jesus dos evangelhos. Para quem é historiador de verdade, para quem é exegeta de verdade, sem um viés, para quem é um acadêmico... Não é não, amiguinho, não é não. Esse mito já foi respondido, já tem vídeo sobre isso aqui, tá? Eu trago vídeos aqui exclusivos de historiadores falando sobre isso, tá? Tem os vídeos do Capture Christianity lá, que eu trago aqui com exclusividade, pessoal. Por isso eu peço, curtam os meus vídeos, pessoal. O YouTube, infelizmente, só divulga essas coisas aí, ó. Só divulga palpites, em vez de divulgar aqui divulgar a verdade. Eu peço, por favor, que vocês notem isso, tá, pessoal? Que interessante que ele falou aqui, tá? Mas nós vamos fazer uma nota aqui, tá? Vamos falar aqui o seguinte. Como evidência histórica de Jesus se compara com outras figuras preeminentes de sua época, né? Essa é uma das perguntas mais comuns que recebo de crentes e céticos. É uma pergunta justa. Uma das melhores respostas que encontrei é comparar, né, no caso, as fontes para Jesus com as fontes para Tibério César, o imperador romano de 14 a 37 depois de Cristo, tá? Como imperador romano, Tibério teria sido o homem mais poderoso vivo durante a vida e o ministério de Jesus. Embora algumas moedas tenham sido encontradas da época de seu reinado, a principal maneira pela qual sabemos sobre Tibério é por meio de relatos escritos, alguns dos quais aparecem muito depois de sua morte. Tá? Em The Roman Society and Roman Law in the New Testament, né, o historiador A.N. Sharon White resume as evidências históricas de Tibério assim. A história de seu reinado é conhecida por 4 fontes: os Anais de Tácito e a biografia de Suetônio, escrita cerca de 80 ou 90 anos depois, o breve registro contemporâneo de Valeio Paterculus e o 3º século de Cássio Dio. Estes discordam entre si da forma mais selvagem possível, tanto em questões importantes de ação ou motivo político, quanto em detalhes específicos de eventos menores. Mas isso não impede
a crença de que o material de Tácito pode ser usado para escrever uma história de Tibério. Tá? Embora existam algumas outras fontes não mencionadas por White, incluindo fontes bíblicas, a maioria dos estudiosos acredita que temos documentação suficiente de sua vida. E isso é exatamente o que esperaríamos de uma pessoa de sua influência e estatura, correto? No entanto, como isso se compara às fontes de Jesus? Lembre-se, diferentemente de Tibério, Jesus não tinha posição política, poder militar ou autoridade governamental. Ele era um pregador itinerante que foi amplamente rejeitado por seu próprio povo. Seu ministério público durou de 2 a 3 anos e ele viajou apenas pela Judéia. Qualquer comparação histórica entre Tibério e Jesus deve levar em conta a duração e a natureza de seus ministérios. Tá? Em comparação com Tibério, que evidências históricas temos de Jesus? Simplificando, temos 4 biografias históricas, evangelhos, escritos no primeiro século, quando ainda haveria testemunhas oculares por perto para confirmar ou rejeitar as alegações. Também temos as cartas de Paulo, 7 que são aceitas por estudiosos críticos que datam de 20 a 30 anos após a morte de Jesus. Também há pequenos credos embutidos nas cartas de Paulo, como 1 Coríntios 15, 3 ao 5, que provavelmente data de dentro de 5 anos da morte de Jesus. E também temos os outros livros do Novo Testamento, os primeiros pais da igreja e fontes seculares, como Marabar Serapion, Joséfo, Tácito, Suetônio e assim por diante. Tá? Dada a amplitude de evidência de Jesus, Justin Bass oferece a seguinte perspectiva em seu livro recente, The Bedrock of Christianity. Tibério era o homem mais poderoso do mundo em sua época. Jesus era um dos mais pobres, pertencente à classe camponesa como carpinteiro judeu. Ele até morreu a morte mais vergonhosa, a morte de um escravo, em uma cruz durante o reinado de Tibério. No entanto, temos fontes escritas muito mais confiáveis e mais próximas do tempo da vida e morte reais de Jesus do que este César de Roma. Tá? As referências estão todas aqui que vocês vão poder ver. Tá? Considerando né, o que seria de esperar dada a natureza de suas vidas e posições, a evidência histórica de Jesus é notável quando comparada à de Tibério César. Tá? Então vocês podem ver mais evidências disso aí nos livros que eu dou aqui na descrição, tá? Como A Evidência que Demanda o Veredito, do Josh McDowell, tá? Muitos outros, tá? Tem centenas de evidências, tá? Pode ser um exagero dizer que a evidência para Jesus supera em muito a de Tibério, mas se considerarmos o que seria de se esperar, dada tanto a duração de seu governo quanto a natureza de seus ministérios públicos, a evidência para Jesus é notável quando comparada com a pessoa mais poderosa de sua época. Então aqui, pessoal, nós estamos fazendo uma comparação. É óbvio, Tibério, nós temos ali no caso, mas não usam esse mesmo critério para Jesus, tá? Simplesmente descartam, pura lenda, mito, não sei o quê. É pior o Tonho, né? Que tem não sei o que lá, esse pessoal tem um bipolar que não sabe se é cópia de Horus, cópia de não sei o quê, cópia daquilo. Para, pessoal. Nenhum estudo, né? Para, né? Então, voltamos aqui, né, ao vídeo aqui, né? De Paulo, em determinados aspectos, são um, e os ensinamentos do Evangelho de Jesus são outros. E eu já dei vários exemplos aqui no próprio Verdades Ocultas da Bíblia. De Paulo, em determinados aspectos, são um, e os ensinamentos do Evangelho de Jesus são outros. Não, nós já vamos falar sobre isso. Aqui no próprio Verdades Ocultas da Bíblia. Nós percebemos assim que o Henrique Caldeira pode falar isso. Ele pode falar não. Então, mas isso é interessante. Pode ser que ele vai dizer isso aqui. Nós percebemos que o Henrique Caldeira pode falar isso. Ele pode falar não. Os mais antigos seriam as cartas paulinas. Pode ser que ele vai dizer isso aqui. Existia no Novo Testamento, quando os textos do Novo Testamento estavam surgindo, está vendo? É uma ideia de organização de textos que existiam antes de haver algo chamado Novo Testamento. Faz sentido? Por exemplo, você pode ter vários livros, aí você compra um estante, essa estante tem 20 lugares, você tem 100 livros, os meus preferidos são esse e aquele, você enche a estante, beleza. Esses livros já existiam antes da estante. O Novo Testamento é meio que uma estante. É uma coleção de livros que certos livros vão entrar, certos livros não vão entrar.
por discussões que vão acontecer ao longo do tempo ali com os primeiros cristãos. Mas os textos mais antigos que a gente tem sobre Jesus, os mais antigos de todos, são as cartas de Paulo. Paulo é uma figura que viveu nos tempos de Jesus, mas não conheceu Jesus em vida. Ele se torna o principal apóstolo, assim, o principal difusor das ideias de Jesus. Da argumentação e não da evidência, da concretude da evidência. E uma coisa que nós devemos ressaltar sobre as cartas paulinas, as ditas históricas, que nós temos as pseudo-paulinas dentro da própria Bíblia, como primeira epístola a Timóteo, primeira carta a Timóteo, não foi Paulo que escreveu, segunda carta a Timóteo, não foi. Tito, não foi igualmente. Efésios, não foi igualmente. Então nós temos segunda carta aos Tessalonicenses, que não foi seguramente Paulo que escreveu. Nós temos Gálatas, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses e Filemon, temos a certeza de que foi a mesma mão que escreveu e chamamos esta mesma mão de Paulo. Aliás, alguns historiadores, em critérios mais rigorosos ainda, vão dizer que apenas 3 cartas podem ser da mesma mão. Mas o que nós temos até o momento é que estas cartas que eu citei, Gálatas, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Filipenses e Filemon. Estas cartas e primeira Tessalonicenses. Essas cartas são legitimamente de uma mesma mão. E esta mesma mão seria autoria paulina. Ok, excelente. Estamos de acordo com isso em determinado critério. Porém, nós não temos este material. Então nós vamos ver aqui, eu já respondi isso aqui no blog do Locks, tá, pessoal? Vamos aqui no artigo. Tá, estou aqui no artigo que a gente vai ficar, eu sempre faço assim, às vezes fico no vídeo, né? Volto para o artigo, tá? Para a gente ter uma aqui, vou mencionar o artigo aqui, certo? Então, tudo aqui nós já falamos, né? Sobre essa questão aqui dos evangelhos e tal. Deixa eu ver a cartas paulinas, ok. Já falamos aqui, ó, no caso, né? Ó, a crítica das cartas paulinas e dos evangelhos deve considerar o contexto teológico e pastoral em que foram escritos. Paulo, escrevendo em ambiente missionário, foca principalmente na teologia da cruz e da ressurreição, temas centrais também nos evangelhos. A distinção entre Jesus paulino e Jesus dos evangelhos não se sustenta, já que os elementos fundamentais de Jesus, como sua crucificação, morte e ressurreição, são consistentes em ambos, tá? Então, Paulo estava próximo dos eventos, gente. Como vocês podem confiar numa pessoa no YouTube, que nasceu ontem, uma pessoa, e Paulo já estava ali perante os fatos, pessoal, tá? Olha, nem perca tempo vendo essas coisas de YouTube, tá? Sabe, em vez de pessoal brasileiro não gosta de ler, pessoal. Esse que é o problema. Gosta de ver vídeo, e vídeo muitas vezes superficiais. Vídeo muitas vezes aí, então é isso, né? O teólogo N.T. Wright argumenta que Paulo não estava criando uma nova religião, mas estava interpretando a figura de Jesus à luz de sua experiência e convicções teológicas, que se alinhavam com os relatos dos evangelhos. Tudo isso aqui também, pessoal, com mais profundidade, vocês podem ver no curso aqui, no treinamento, no curso de bacharel em teologia. É interdominacional, todos podem fazer, tá? Pessoas interessadas, que aqui não falamos de doutrina, nós falamos aqui somente das evidências para o cristianismo, da fé cristã, tá? Tudo que leva a evidenciar a Bíblia, a fé cristã, o teísmo. Então vocês podem ver aqui também no curso. Todo o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Não vou em outro lugar, não vou no Google, só aqui, e assim vocês me apoiam e me incentivam a fazer mais vídeos, tá? Se vocês querem ver a verdade, vocês... A distinção feita entre o Jesus paulino e o Jesus dos evangelhos pode ser válida em termos de ênfase teológica, mas não indica necessariamente a existência de 2 Jesus diferentes, né? Então aqui a gente fala aqui, vocês podem ver mais sobre isso, tá? A autenticidade das cartas paulinas é amplamente aceita entre os estudiosos, com a maioria concordando que 7 das cartas atribuídas a Paulo são genuínas. A crítica sobre a ausência de manuscritos originais é válida, mas isso é um problema comum para todos os textos antigos, não apenas para o Novo Testamento. Ou seja, ele só tenta falar aqui para o Novo Testamento, né? Somente para o Novo, sendo que nós vemos que há muito mais, os escritos do Novo Testamento estavam mais próximos dos eventos, tá? O que dá muito peso, muitas evidências ao Novo Testamento, tá? Aos relatos, né? O Verdades Ocultas afirma que não existem papiros do primeiro século, sugerindo que a ausência de manuscritos autênticos próximos ao tempo de Jesus compromete a confiabilidade dos evangelhos. Embora os manuscritos mais antigos do Novo Testamento datem do início do segundo século, como o papiro P52, datado de cerca de 125 a 150 d.C.,
A proximidade temporal desses documentos com os eventos que relatam é notável para os padrões históricos antigos. Bruce Metzger, um dos mais respeitados especialistas em crítica textual, afirma que a quantidade e a qualidade dos manuscritos do Novo Testamento superam em muita quantidade a qualquer outro documento da Antiguidade, permitindo uma reconstrução confiável do texto original. Além disso, a tradição oral que precedeu a redação dos evangelhos manteve os ensinamentos de Jesus vivos na comunidade cristã, como argumentado por James Dunn em Jesus Remembered. A evidência para a autenticidade do Novo Testamento é tão esmagadora que seria necessário juntar as 10 melhores e mais bem preservadas obras da literatura antiga se quiséssemos chegar a algo próximo. Tá? Então vocês podem ver aqui, tá? O que acontece. Tem aqui, ó, uma tabela, tá? Que vocês podem ver aqui, tá? Essa tabela aqui detona muita coisa aqui que esse cara aqui fala, né? Então nós vamos ver aqui o que acontece. Temos o autor aqui, vamos por exemplo citar o César. Data do original, do documento escrito dele, acho que é Obras Gálicas, né? Guerras Gálicas. Data de 100 a 44 a.C. A cópia mais antiga da obra dele vem de 900 depois de Cristo. Tá? Intervalo em anos, 1000 anos de intervalo. Número de cópias, 10. Olha só, pessoal. Tem Platão, Tácito, Plínio, Tucídides, Suetônio, Heródoto, Sófocles, todo aqui. Tá? E tudo mais aqui. Vocês podem ver aqui quanto eles têm de cópia e o intervalo de anos entre, no caso, o original e a cópia mais antiga. Tá? Vocês podem ver aqui o espaço. É muito tempo. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, compare todos esses escritores antigos que têm milênios de distância entre a obra original e a cópia mais antiga preservada, com os livros do Novo Testamento escritos por Mateus, Marcos e tal. Temos 25.000 cópias antigas com uma diferença mínima inferior a 200 anos entre a cópia completa. Então, por que não usam esse mesmo critério? Por quê? Porque são desonestos intelectualmente. Porque não usam esse mesmo critério aqui para outras obras antigas. Essa tabela aqui detona tudo isso. Tá? Então nós vemos isso, tá? Então aqui nós vemos que o Bruce falou, né, o F.F. Bruce, né? Vocês podem ver aqui. Então aqui a gente pode ver, ó, se os críticos não consideram corrompidas as obras de Heródoto, então eles não têm dúvida dessas outras obras. Por que eles têm dúvidas sobre o Novo Testamento? Estranho, né? Muito estranho. Análises do grego ali, né, da escrita, que está naquela cópia, do contexto histórico, cultural, do assunto que ali está tratado, do contexto literário. Análise, e aí, a partir disso, do grego ali, né, da escrita, que está naquela cópia, do contexto histórico, cultural, do assunto que ali está tratado, do contexto literário, e aí, a partir disso, nós dizemos que a carta é do primeiro século. Porque, aliás, a gente vê, né? Acho que não teria muito sucesso um vídeo aqui questionando essas outras obras aqui, crente ou ateu ficaria vendo muito esses vídeos. Ah, vamos fazer vídeo, uma série, esse Verdades Ocultas aqui, fazendo uma série sobre... Ah lá, vamos falar sobre os intervalos entre as obras de Aristóteles, esse gráfico que acabei de mostrar. Vamos falar aqui sobre esse intervalo. Ah, então vamos duvidar, Júlio César não existiu, Sófocles não existiu, Aristóteles não existiu. Não chamaria muita atenção, né? Mas Jesus, você vê que só faz sucesso, né? Clickbait, né, pessoal? Atrai gente, né? Vocês veem. É importante nós falarmos para o público entender por que esses assuntos são tão debatidos. Então, assim, é muito plausível que Paulo, de fato, tivesse... E complementando aqui, né, as informações, né, que está falando lá sobre Tiago, esses assuntos são tão debatidos. Então, assim, é muito plausível que Paulo, de fato, estivesse falando a verdade. Nós temos aqui evidências arqueológicas, tá? É muito importante citar aqui evidências arqueológicas também. Olha só que interessante a notícia aqui. O ossuário de Tiago, suposta relíquia do irmão de Jesus, será exibida em Dallas. Lembrando, pessoal, que a Bíblia já falamos sobre isso, a questão de palavras de irmão, primo, falar parente de Jesus, bem próximo, ou né, primo mesmo, né? Mas irmão de Jesus, certo? Vamos considerar aqui. Embora o ossuário de 2.000 anos seja aparentemente genuíno, então aqui a questão da escrava, mas está aqui, ó, tá? A notícia, né? Nós vamos mostrar aqui. Então nós temos a notícia aqui, né? Que esse ossuário está aqui, né? Esse ossário, perdão, né? Ossuário, sabe? Ossuário. Está aqui em exposição, tá? E vocês podem ver aqui a notícia, né? Ó.
o empreendedor obscuro que organiza a exposição de sucesso de Nazarene está promovendo a caixa de ossos de calcário de 2000 anos e sua tampa como artefato mais antigo que atesta a vida do Messias cristão. Os ingressos para ver a relíquia e 300 artefatos associados encontrados em escavações arqueológicas em Israel em exibição em Dallas, tá? Então aqui, ó. Estudiosos alertam que o ossuário de Tiago, medindo tal, pode ser uma elaborada farsa né, do século XX, cujas palavras finais foram esculpidas em um ossuário genuíno cerca de 2 milênios após a inscrição original. Tá? Mas, mesmo assim, no caso aqui, outros afirmam aqui que é evidência sim. Tá bom, pessoal? Por quê? Aqui, ó. O que extravagância multimídia, exposição relacionada ao descobrimento de Jesus envolverão. Tá? Então, há muitas evidências sim de que esse ossuário é genuíno. Tá? Aqui, ó. Porque aqui está a notícia no final. Tá? Não fiquem só no parágrafo, tá, pessoal? Embora o ossuário de 2000 anos seja aparentemente genuíno, a questão subjacente de sua inscrição paleohebraica é real. Ou uma falsificação inteligente repleta de... né? Aqui no caso. Não se sabe sobre a procedência do ossuário de Tiago, assim como é o caso de artefatos saqueados comercializados. Então, pessoal, nós vemos aqui que sim, é uma evidência, tá? Porque ainda está em estudo, tá? A inscrição aqui paleohebraica, mas realmente aqui menciona Tiago, certo? Irmão de Jesus. Tá bom, pessoal? De Tiago, que ele é chamado de irmão de Jesus. Então, assim, será que o cara inventaria um irmão de um personagem fictício que estava vivendo na época? Então, não parece fazer muito sentido o questionamento histórico que ele é chamado de irmão de Jesus. A questão, assim, então, assim, será que o cara inventaria um irmão de um personagem fictício que estava vivendo na época ainda? Então, não parece fazer muito sentido o questionamento histórico de que existiu de fato um Jesus. Tá? A questão é a seguinte, aí você pode falar assim, mas eu não quero esses textos porque isso é de cristão, só quero um texto de um não cristão, que vai ter menos viés. Primeiro, talvez ele tenha outro viés só, né? Ele vai talvez enviesar também, mas por outro lado, a gente tem. A época em que Jesus viveu. Não é. De onde tirou esse critério, né? Nossa, para ele é tudo. Nossa, tinha que ter imediatamente ali. Não, Jesus nasceu, tinha que estar ali o cara historiador falando. Tinha que estar ali fotógrafos, né? Tirando foto e tudo mais, né? Tinha que estar tudo ali historiadores ao mesmo tempo. Pessoal, o que é isso? De onde tiram essas ideias? Nenhum. Vamos lá ver no Wikipedia com fontes também, nas referências lá nas notas. Não há nenhum duvido dessa citação de Plínio, de Suetônio. Só esse pessoal de YouTube, eu não entendo essa firula que esse pessoal tem, né? Então, assim, nós vemos ali, né, no caso, nós já respondi isso no blog também. Vamos aqui falar sobre Plínio, tá? E já está aqui também as evidências, no caso, as referências, vocês podem ver aqui, tá? Que Plínio menciona os cristãos em suas cartas, né? Agora, o que acontece? Sim, porque se havia os cristãos, né, obviamente teve um fundador, sim, e ele tenta depois, lá ele vai falar que há outras religiões de mistério tinham fundadores, nem por isso o fundador existiu. Às vezes isso é uma falácia, pessoal. Isso é uma falácia, né, porque ele tenta comparar lá de Jesus depois, nós vamos falar sobre isso. Mas é importante, pessoal, entender o que é o seguinte, nenhum historiador sério duvida dessas citações de Plínio Jovem fazem referência a Jesus, tá? Tácito, tudo. Então é engraçado esse pessoal aí, né? Só fica falando do Novo Testamento, mas não fala de outros ali no caso, né? Distintas. Você tinha o culto a Dionísio, não quer dizer que Dionísio existiu. Você tinha o culto a Serapis, não quer dizer que Serapis existiu. Serapis. Não quer dizer que... Nossa, mas é muito diferente, né? Também já detonei isso aqui no artigo, né? Vocês podem ver aqui. O artigo está aqui. Pessoal, eu não vou responder o vídeo inteiro, porque senão vai ficar muito grande, tá? Esse vídeo aqui. Eu vou parando por aqui. Eu só vou responder essa questão aqui que ele alega aqui, ó. Comparação de figuras mitológicas, Dionísio, tá? Então, o que acontece? Né? Há muita diferença. As religiões e mistério do mundo antigo eram caracterizadas por práticas esotéricas. Tá? É muito diferente do cristianismo. O cristianismo teve evidências ali também na transmissão, nas comunidades, nas igrejas. Foram uma expansão. Também as pessoas mencionadas existiram. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Tá? Então, vocês podem ver ali. Tudo teve isso aí. Enquanto que essas outras religiões de mistério nada a ver, só foram geralmente ritos de iniciação, tá? Então vocês podem ver aqui também, pessoal, esses livros, todos que aparecem aqui, são excelentes, vocês podem adquirir aqui pelo meu link ou clicando aqui
nos banners, tudo que vocês clicarem, comprarem pelo banner aqui, vocês apoiam o meu canal e assim eu faço mais vídeos aí respondendo esse pessoal, tá? Então aqui vocês podem ver por quê, olha aqui a referência, ó. Tudo bibliografia, vocês podem comparar, tá bom? Então não tem nada a ver isso que ele fala, pessoal, nada a ver isso aí que ele fala, tá tentando desacreditar o Plínio, sabe? Nada a ver isso mesmo, tá bom? E temos outra notícia aqui, pessoal, que eu vou falar mais em detalhes depois sobre aqui, ó. Arqueólogos celebram descoberta de local onde Jesus Cristo teria sido julgado, né? O patíbulo lá também fala sobre, né, o caso disso. Então, há evidências, pessoal, que a arqueologia está cheia disso. Vocês podem ver aqui no livro Arqueologia Bíblica, que está no link aqui na descrição, todas essas evidências aqui. Não é palpiteiro de YouTube, não, pessoal. São estudiosos sérios, tá? Cientistas alegam ter encontrado o resto do Palácio de Herodes, onde aconteceu condenação, tá? Então vocês podem ver aqui, tá, pessoal? Não é invenção da Conda Carochinha, não, tá? Aqui, ó, Torre de Davi, tá? Aqui, ó, sob camadas de piso, do piso de um antigo prédio abandonado em Jerusalém, o suposto palco de uma das mais famosas cenas narradas no Novo Testamento, o julgamento de Jesus, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Arqueólogos anunciaram essa semana terem descoberto os restos do palácio do rei Herodes ao lado do Museu da Torre de Davi. No local, o governador romano Pôncio Pilatos teria condenado Jesus à morte, segundo o relato da Bíblia. A descoberta pode ter impacto no caminho percorrido por peregrinos cristãos que viajam a Jerusalém, tá? Então, olha que interessante aqui, pessoal. Tudo aqui vocês podem ver aqui na notícia, o link também vai estar aqui, tá bom? Aqui, ó, professor de arqueologia afirma que estudiosos estão quase certos de que o julgamento de Jesus ocorreu no complexo de Herodes. Tá? Então, são estudiosos, ó, Shimon Gibson. Tá? O episódio é descrito como tendo ocorrido perto de um portão, em um pavimento de pedra irregular. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso, eu vou publicar artigos sobre isso no Logos, tá bom? Obviamente não há qualquer inscrição, mas as evidências aqui fazem aqui, mas tudo, então, evidências estão. Certo, pessoal? Seria até então um título e nem um nome próprio. Mas durante muito tempo nós acreditávamos que Zoroastro era um nome. E por isso existia muita dificuldade. A própria doutora Nora Elizabeth até então um Boyce, título e nenhum nome próprio. Mas durante muito tempo ela nós datava acreditávamos que Zoroastro era um nome. E por isso existia muita dificuldade. A própria doutora Nora Elizabeth Boyce, grande poeta do zoroastrismo, ela datava o Zoroastro em épocas diferentes. Já detonamos isso aí também, né, pessoal? Já respondemos também ela mudou a essa datação, porque ela ia achando uma inscrição, ia achando um tempo, esse pessoal adora falar disso aí. até que E se para os entendeu que, na verdade, simplistas, quem vai pensar que isso aí é verdade, já fizemos vídeo sobre isso, pessoal. Tem muita coisa aqui. Tem muito, tá bom? Então o mago, né? O mago era um sacerdote persa. Então esse seria o tipo desse cara. Que essa pessoa está fazendo essa pessoa, sem todo partido, todo Deus, não era autorizado. Então o mago, né? O mago era um sacerdote persa. Então esse seria o título desse cara. Que essa pessoa estaria sempre, né, saindo, entrando em outro lugar, nesse título, melhor dizendo, essa pessoa. Nossa, pessoal, nada a ver essa alegação que ele fala. Senado, ele tenta deveria se investigar aquela questão. O zoroastrismo, falando que o cristianismo também poderia ser uma religião de mistério. Pessoal, que absurdo isso, né? Então nós vemos aqui, ó. Embora haja paralelos superficiais entre alguns aspectos das religiões de mistérios e práticas cristãs, como o simbolismo do vinho, as diferenças são significativas. As religiões de mistério eram, em grande parte, sincréticas e adaptavam-se a diferentes culturas, absorvendo elementos de várias tradições. Em contraste, o cristianismo foi notavelmente resistente ao sincretismo. Então tá tudo aqui, pessoal, tá bom? Tá tudo aqui, vocês podem ver aqui no artigo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal, esse vídeo já tá grande, eu não vou precisar responder aqui, porque tudo que está aqui no artigo, se vocês querem saber mais, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.